Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei, vocês estão em mais um Histórias de Herói. E hoje nós falaremos sobre um herói meio inusitado. Sim, até porque ele não é um herói desses heróis convencionais como estamos acostumados, tipo Goku, Luffy, Naruto ou coisas parecidas. Não. Vamos falar sobre um herói diferentaço aqui e que carrega em si uma história muito legal. Vamos falar hoje sobre um dos maiores, literalmente falando, e melhores personagens da dona Nintendo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Donkey Kong. Aproveitar que o filme do Mario está chegando, ele estará lá dando muita porrada no bigodudo, quero muito ver essa cena. E vamos falar um pouquinho sobre ele, como que surgiu, quem é, de onde vem, para onde vai. Se bem que para onde vai a gente não sabe, a gente sabe onde ele parou. Donkey Kong, ele não é o único gorila importante da cultura pop, vale muito a pena ressaltar isso, porque há muitos anos antes dele a gente ainda teve Planeta dos Macacos, principalmente os últimos filmes que foram lançados, onde a gente conheceu o Caesar, e nós também conhecemos o Grande Kong, que é aí, quando a gente fala sobre gorilas na cultura pop, o primeiro nome que vem na mente da gente sempre será o Kong. Ou seja, usar mascotes animais é uma prática das empresas de jogos desde os primórdios dos jogos. Então, assim, a gente não vai muito bem falar sobre o primeiro mascote animal e nem tampouco o primeiro gorila, que seria o Kong. A gente vai mesmo ressaltar como que o nosso gorilão, o Kong, ou Donkey Kong, chegou ao mundo dos games e se tornou aí um dos personagens mais icônicos, mais queridos e importantes dentro dessa cultura gamer até os dias de hoje. Nos anos 80, embora a Atari reinasse no mundo dos jogos, a tímida Nintendo ganhava espaço nos fliperamas do Japão e dos Estados Unidos. Nessa mesma época, o jogo da Nintendo que mais chamava a atenção da galera era Donkey Kong. Sim, lá atrás a Nintendo já lançava Donkey Kong nos arcades ou para os íntimos fliperamas. E esse jogo, ele era um jogo onde o vilão, ele era o gorila. Olha que interessante, o nome do jogo era Donkey Kong, mas o gorila mesmo, Donkey Kong, ele era o vilão da história, porque ele tinha sequestrado a mocinha, leva para um alto de um determinado local, todas as referências a Kong são mera coincidência, e aí cabia ao seu personagem, um bigodudo, resolver toda a situação. Vocês lembram quando eu falei que Kong não era o único gorila importante da cultura pop, etc e tal? Pois é, nessa época, essa fase em que a Nintendo estava chegando, o jogo do Donkey Kong ele veio justamente para pegar essa referência de salvar a princesa no alto de um lugar e essa ideia também de salvar a princesa, que posteriormente será aproveitado de uma outra forma dentro de uma nova reformulação. Mas a gente vai chegar lá. O jogo, então, era exatamente isso, sabe? Tipo, um gorila jogava barris para baixo, esses barris iam deslizando e cabia ao jogador conseguir salvar a moça pulando esses barris, pegando objetos que o ajudaria a vencer as fases, que ficavam cada vez mais difíceis. E o jogo, ele encantou tanto as pessoas que 3 jogos foram produzidos. Então, em 81, a gente conhece o Donkey Kong. Em 82, nós tivemos o Donkey Kong Jr. Alguém resolveu que tinham que sequestrar o macaco e a macaca e cabia ao filhote dele salvar todo mundo. E cara, que jogo divertido. E logo em seguida, em 1983, a gente tem Donkey Kong 3. Os 3 jogos na mesma linha de pular objetos, subir coisas, salvar alguém no topo da fase.
Só que 1983, para quem já está inteirado aí nos outros vídeos do canal, já sabe o que acontece, né? 1983 é quando ET chega e com ele vem também a crise dos jogos, porque é aqui que começa aquela ideia do jogo que foi um fracasso, e aí veio a famosa Grande Depressão dos jogos, que perdura apenas no Ocidente de 1983 até 1985. E em 1985 a Nintendo resolve tomar o mercado de games de uma vez por todas. E, cara, ela conseguiu durante algum tempo. Quando ela chega em 1985, ela apresentava o seu sistema de entretenimento Nintendo. Vale lembrar que a Nintendo nunca produziu videogames na história dela. É sempre sistema de entretenimento Nintendo. Se vocês acham que eu tô duvidando, peguem um videogame da Nintendo e olhem lá, que vocês vão ver, tá lá, Nintendo Entertainment System. Tá? Ela nunca produziu um videogame na vida dela, e ela chega com esse sistema de entretenimento. Esse sistema parecia com videogame, mas não era videogame. E dessa forma as pessoas começam a comprar os consoles e começam a usufruir desses jogos. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar boa, porque esses jogos de casa, eles simulavam os jogos de fliperama. E é aqui que Donkey Kong ganha grande fama. Quando Donkey Kong vem para o Nintendo em 1985, uma coisa bastante importante acontece aqui. A gente descobre que agora o jogo tem uma história um pouco diferente aqui. Como assim? Simples. A começar que o videogame vinha com um encarte. E nesse encarte a gente descobre que o bigodudo se chamava Jumpman, ele tinha um zoológico, e nesse zoológico ele gostava meio que de ser durão com os animais, principalmente com o gorila do lugar. Então esse gorila, ele resolve se vingar. O gorila sequestra a namorada do Jumpman e a leva para o alto de um determinado local. E aí cabe a esse mesmo Jumpman salvar a sua namorada. Essa namorada não é a Peach, tá? Relaxa que a gente vai contar sobre ela em algum outro ponto aí da história. Já no segundo jogo, nós temos que o filho, ou seja, o filhote do primeiro macaco, que é o filhote do primeiro gorila, na verdade, do primeiro jogo lá, ele tem que salvar os seus pais. Dessa vez, Jumpman, ele tá lá, mas tem uma coisa ali por detrás e a gente precisa desvendar isso daí. E com o tempo, Jumpman se torna Mario, e é por isso mesmo, Donkey Kong acabou entrando na geladeira nessa época. Pois é, nós tivemos 3 jogos no fliperama, 83. Aí em 85 a Nintendo lança seu sistema de entretenimento Nintendo, que não é videogame, e lá ela relança o clássico Donkey Kong dos arcades. E aí, depois disso, ela reformula o Jumpman para Mario, lançando o Mario Bros, mas não faz nada com Donkey Kong. Até que Shigeru Miyamoto, ai santo, esse homem vai pro céu. Sério, esse homem vai pro céu. Shigeru Miyamoto, ele resolve dar um up nessa franquia, então ele reformula o Donkey Kong, e quando ele faz isso no ano de 1994, a gente já tem ninguém menos do que o Super Nintendo. E é aqui que começa a história fantástica de Donkey Kong Country. Sim, em 1981 nós tivemos o Donkey Kong, ou Crank. Só que, tipo, a gente só descobre isso através dos encartes, tá? E o Kong principal daquele primeiro jogo, ele tem um filho, que é o Crank Jr., que é o protagonista do segundo jogo. Quando o Donkey Kong entra na geladeira e ele vai passar por essa reformulação, a gente tem que o filho do Donkey Kong tem também um filho, que é o DK, como a gente o conhece até os dias de hoje. E é exatamente o neto de Crank que estreia a franquia Country. E é a partir daqui tudo muda. Porque Donkey Kong, ele ganha uma ilha, ele ganha uma família, ele ganha vilões próprios e até um jacaré como inimigo mortal. E assim, nessa nova reformulação, a família está crescendo, aí então nós teríamos o DK e o Diddy,
que é um primo dele, e ambos precisam salvar a sua ilha do K. Rool. Eita nome, K. Rool, qualquer zoeira, mera coincidência disso daqui, tá? K. Rool é um rei jacaré que queria dominar tudo. E cara, esse jogo fez um grande sucesso. Nossa, o Super Nintendo vendeu horrores por causa de Donkey Kong. É tipo uma coisa de vender 9 milhões de unidades, tipo, no Super Nintendo. E esse sucesso foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós tivemos o segundo jogo, que é o Donkey Kong 2. No Donkey Kong 2, K. Rool ele consegue sequestrar o DK, e aí o Diddy junta com a Dixie, olha a família aumentando novamente, e os dois salvam o Donkey Kong. Dixie é namorada do Diddy, que é primo do Donkey Kong, como eu já falei. Só que não pense que o DK é assim tão Donkey, tá? Ele também tem uma namorada que é chamada de Candy. Vale ressaltar que todos os nomes dos gorilas da ilha terminam com Kong. Então, Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Candy Kong e assim sucessivamente, independente de serem da família ou não. Todos terminam com Kong. Então, assim, Donkey Kong 2, ele não teve a mesma quantidade de vendas do primeiro jogo, mas ele é considerado por muita gente como o melhor jogo da franquia. Ele traz gráficos melhorados, ele traz uma jogabilidade bem mais fluida, e agora nós temos a Dixie, que ela pode planar usando o cabelo dela em forma de uma banana. E assim, mas o jogo fez um relativo sucesso, e esse sucesso rendeu um terceiro jogo. Dessa vez a fórmula é a mesma, é tudo muito mais do mesmo, só que é um jogo tão divertido quanto os anteriores. E dessa vez o K. Rool não consegue sequestrar apenas Donkey Kong, ele também sequestra o Diddy. E aí cabe a Dixie e o Kid Kong de salvar os dois. Donkey Kong Country 3, ele é o jogo mais fácil da franquia, mas ele é o jogo mais bem trabalhado e com os melhores gráficos. Então a gente tem Donkey Kong Country 1 como o jogo mais difícil da trilogia, Donkey Kong Country 2 como o melhor jogo da franquia e o Donkey Kong Country 3 como o jogo mais bonito da franquia, porém ambos completamente divertidos. Isso que eu falei com vocês é apenas a minha opinião. O que vocês acham dessa ordem? Vocês concordam? Deixem aí nos comentários e aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e fiquem por dentro de todos os vídeos que lançamos aqui toda semana. Aproveita e divulga o nosso canal também. Então, com o Nintendo 64, já ali na metade dos anos 90, a Nintendo não ia deixar Donkey Kong para trás. Então ela lança ali o jogo de Donkey Kong para o Nintendo 64, aproveitando o 3D, e o jogo, por incrível que pareça, foi muito bem aceito pela galera, sabe? Tipo, tem a galerinha que não curte, torce um pouco o nariz, mas a maior parte das pessoas gostou mesmo do jogo e sempre aclamando por mais, porque o jogo, além do 3D, ele trouxe novos personagens, uma nova aventura. É um jogo bastante divertido, tem umas fases difíceis que são, nossa, divertidas, elas são divertidas dentro da sua dificuldade. É um jogo muito legal também. A franquia, ela ainda tinha vigor para mais jogos, para novos personagens também, e dessa vez a fase Country, ela é relançada no Game Boy Advance. E quando o Nintendo DS chegou, nós tivemos um Donkey Kong diferente de tudo até aquele momento, que foi o Donkey Kong meio que escalador. Ele escala determinados lugares, ele tá numa determinada ilha ou numa determinada parte da ilha Kong, e o jogo é todo para ele subir em locais e tal. O sucesso desse jogo é meio controverso, porque divide bastante as pessoas, porém, lá no GameCube a gente ainda teve Donkey Kong, assim, a gente tinha um jogo de Donkey Kong para se jogar com bongos. Ainda assim, sucesso.
que acontece? Mais jogos. O jogo fez sucesso e aí a Nintendo vem com o Nintendo Wii e lá no Nintendo Wii ela resolve reformular a fase Country. Então ela lança Donkey Kong Country Returns. É uma volta ao primeiro Donkey Kong lá de Super Nintendo. Depois disso, ela ainda lança no Wii U o Donkey Kong Country Tropical Freeze, que seria um remake de Donkey Kong 2. Infelizmente, até hoje a gente não tem um remake do 3. Nossa, todo mundo fica na expectativa a cada Nintendo Direct para ver se a Nintendo lança esse jogo ou um jogo novo aí. Por que eu tô falando isso? Porque depois do Tropical Freeze, a Nintendo nunca mais lançou nada de Donkey Kong. A gente vê o personagem em outras franquias, como Mario Kart, Mario Tennis, Mario Golf, Smash Bros., mas um jogo próprio do DK nunca mais surgiu. O sucesso dele foi tão grande, mas tão grande, um personagem tão adorado pelas pessoas desde os anos 80 e nós nunca mais tivemos conteúdo dele. Mas Donkey Kong nem sempre ficou só nos videogames. Por que eu tô falando isso? Porque ele ganha uma série de TV, duas na verdade, uma baseada nos jogos dos anos 80 e a segunda série de TV que inclusive passou na Record, que é focada no Donkey Kong de Super Nintendo. Inclusive essa que passou na Record eu assisti, era muito divertida mesmo. A dos anos 80, baseada naqueles jogos de Nintendinho e fliperama, não cheguei a assistir. O nosso macacão, ele vai fazer outras aparições além desses em outros tipos de materiais, tipo ele aparece em Detona Ralph, ele aparece em Pixel e agora nós estamos aí na expectativa de vermos como será o desenvolvimento de Donkey Kong na franquia Nintendo, só que no filme do Mario, e torcendo os dedos para que a Nintendo lance um novo jogo ou anuncie um novo jogo do macacão para o próximo console dela. Vocês conhecem o Donkey Kong? E aí, já jogaram? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa franquia e desse personagem tão importante, especial e icônico pra gente. Deixa aí, fiquem bem, fiquem com Deus, vejo vocês na próxima e até mais!